Pode. Bom dia. Gente, vamos começar? Bom dia. Meu nome é Alessandra Saposnik e, em nome do Conselho de Direção do Departamento de Psicanálise, queria agradecer a presença do público e, em especial, a presença de todos os autores. Queria dizer que, para o Conselho de Direção, foi uma grande satisfação ter podido apoiar a publicação, não só porque esse ano o departamento está comemorando 31 anos de existência, mas, sobretudo, porque nesse ano no qual os acontecimentos políticos de nosso país demonstram para nossa tristeza que os efeitos da ditadura civil e militar continuam ecoando, essa publicação se faz ainda mais relevante. Queria dizer que acho que esse livro permite pôr em prática aquilo que a psicanálise melhor pode fazer, que é permitir a circulação da palavra, dos não ditos, para tentar barrar os efeitos nefastos da violência que claramente segue em curso nos dias de hoje. Então, só para encerrar, eu queria dizer que esse evento acho que tem uma dupla função, que é de celebração, mas também de resistência. Então, queria agradecer a todos e passar a palavra para o Mário Fux e depois para a Marilúcia Meirelles. Bom dia a todos. Apesar da densidade do tema que vamos considerar e a tristeza que o acompanha em muitos aspectos, é uma alegria estar de novo aqui com gente muito querida. Faz muito bem. O livro que está sendo lançado hoje constitui, sem a menor dúvida, uma realização sempre a mesma coisa. O livro que está sendo lançado hoje constitui, sem a menor dúvida, uma realização muito importante, que enaltece ao Departamento de Psicanálise e ao Instituto SEDES, do qual ele faz parte. Igual que muitos livros do departamento, quase todos, é fruto de uma atividade coletiva anterior. Mas nesse caso, se trata de um evento muito especial, incomum e instigante, como dizem os organizadores do livro, que se inseriu num momento de forte significação histórica. Os 50 anos do golpe de Estado de 1964, que deu início à ditadura civil-militar, e no qual, nesse evento, todos fomos levados a debruçar-nos sobre um passado traumático, repensá-lo e ressignificá-lo, porque poder fazê-lo era e continua a ser muito importante para todos nós. Como disse a Dodora no próprio título de sua abertura do livro, há que se apropriar do passado para poder construir o futuro. Este evento foi elaborado com uma concepção muito acurada e criativa do que devia ser a experiência coletiva que se estava propondo. Teve um primeiro tempo destinado a mobilizar memórias, ativar lembranças, recuperar vivências que ficaram escindidas, dar voz a que foi silenciado através de dispositivos montados com auxílio de uma equipe muito qualificada de psicodramatistas. Caes diz
que uma rememoração compartilhada e comunicada é necessária para o esforço requerido para a criação da história. Para que essa experiência ocorra, é necessário que se estabeleça a confiança. O traumatismo sofrido nas catástrofes sociais destrói a confiança e, pior ainda, transforma suas vítimas em estrangeiras de uma história da qual não podem apropriar-se. Uma historização como a que se propiciona aquele evento comporta também a possibilidade de uma transmissão generacional. O departamento inclui uma faixa importante de membros que eram crianças de escola nos primeiros tempos da ditadura e muitos membros jovens que nem a conheceram. Este tipo de trabalhos vem sendo, ao mesmo tempo, um fator de resistência à opressão de novas formas de poder e de certos modos de subjetivação em que a história e a temporalidade tendem a desaparecer. Quanto às mesas redondas que se fizeram, os analistas, jornalistas, advogados, ativistas dos direitos humanos que foram convocados com a finalidade de contribuir para a compreensão do que ainda nos é tão contemporâneo e doloroso, foram escolhidos com muito critério. Basta ver o índice do livro. Merecem ser mencionados cada um, mas são muitos, muito valiosos e não seria suficiente o que a gente consiga falar. Eles desenvolveram suas intervenções seguindo vários eixos temáticos também muito inteligentemente escolhidos. O contraponto entre verdade e farsa, entre memória e esquecimento, entre lei e estado de exceção, entre punição e impunidade. Procurando aprofundar o diálogo entre psicanálise e política, foram exploradas as ligações possíveis entre o mito freudiano de uma proto-história de dominação e crueldade que se repete nos períodos de opressão e os importantes trabalhos sobre o estado de exceção de Agamben, por exemplo, entre muitos autores, mas um autor mencionado, digamos, privilegiadamente, constituindo-se este estado de excepção em paradigma do Estado moderno. Estas articulações entre política e psicanálise permitem desvendar o modus operandi da opressão no caso das ditaduras latino-americanas. As graves e massivas violações dos direitos humanos configuraram uma política de Estado destinada à domesticação da cidadania, uma feliz expressão, um feliz conceito que traz aí o advogado que participou de uma mesa, o Comissário dos Santos. Essa domesticação da cidadania em toda a Latinoamérica. Os conceitos psicanalíticos de desamparo, crueldade e omnipotência despótica permitem situar a prevalência do traumático a partir da dessubjetivação produzida pelo terror do Estado. Mas permitem entender também por que e de que maneira, diante da imposição do silêncio, do encobrimento, da recusa e do esquecimento, diante da claudicação do sentido induzida e perpetuada pelo poder civil-militar, torna-se possível contrapor a potência do acolhimento, da criação de espaços de fala e existência de uma escuta sensível. Permitem ver como opera a restituição da função simbólica da palavra, o trabalho da memória e a sustentação de um desafio. Dizer o indizível, testemunhar, criar narrativas possíveis para vivências impossíveis de traduzir. O que está em jogo aí é uma posição ética, inerente à prática psicanalítica, que se faz presente nos trabalhos dos analistas nas diversas áreas em que eles intervêm. Nas comissões da memória e da verdade, nas clínicas do testemunho, em fóruns de denúncia e debate sobre os enclaves de exceção existentes
na ordem jurídica actual como uma herança da ditadura. É o caso da lei de anistia, que permanece intocada desde sua sanção e que perpetua a impunidade dos algozes, dando sustento à permanência da violência do Estado. Brasil é o único país latino-americano que não julgou e condenou os torturadores, ou seja, que não produziu, como se diz em certo momento, nenhum ato simbólico efetivo que pudesse barrar de vez essas práticas, em que as polícias continuam sendo militarizadas, em que são torturados hoje em dia mais pretos, mais pobres e mais jovens que durante a ditadura. Os militares se negaram a reconhecer sua participação nesses actos e a contribuir em seus esclarecimentos. Os corpos nunca foram achados. Alberto Diniz, a quem os organizadores e o departamento me pediu para homenagear hoje, porque está voltando para casa, melhorado de um problema de saúde sério que lhe aconteceu, diz em certo momento em sua intervenção uma frase que eu cito textualmente: não pretendo discutir a lei de amnistia, já que aparentemente ela veio para ficar, mas o que também deve ficar para sempre é o compromisso de buscar a verdade. Essa é uma espécie de religião sem divindades. Essa foi a religião de Spinoza. Essa foi a religião de uma série de grandes benfeitores da humanidade não religiosos, ateus, descrentes, céticos ou agnósticos. Buscar a verdade. E a verdade não está contida no culto estanque de datas e ritos formais de passagem. A verdade está contida num exercício intenso, penoso, paciente, inconfortável, de ir em frente sem esquecer o que ficou para trás. Eu vou aproveitar esta citação de Diniz sobre a religião para falar para vocês de uma lembrança que me surgiu durante uma destas mesas que estava acompanhando, referida à Madre Cristina, de muitas décadas atrás, quando com um grupo de analistas argentinos estávamos chegando ao Brasil e pouco depois ao Ceres. Acabávamos de conhecer a Madre Cristina e ser convidados por ela a ficar na instituição e ajudar no trabalho que estava se desenvolvendo na mesma. Era o ano de 1977. Eu lembro que entrei neste auditório por um corredor central. Era diferente. À esquerda estavam as janelas, que eram maiores, mais perto do chão. Mais perto do chão, e o chão era horizontal, não tinha este declive. No fundo, na parede, o crucifixo. Na frente minha por aí à direita, estava a Madre Cristina, de pé, apontando para o crucifixo e dizendo: esse homem era também um jovem lutador que foi torturado e morto por uma ditadura, mas que teve, no entanto, a decência de devolver o corpo para sua mãe, não como fazem estas ditaduras latino-americanas. Bom, o impacto que isso me produziu foi enorme, não faltou nele um certo susto de ver faladas assim as coisas publicamente em um momento em que se tendia a falar de uma abertura, mas esta não se tinha constituído para nada, ano 1977, só que era um momento de luta muito importante. E o efeito que me produziu essa luta, o efeito que me produziu essa coisa tão diferente, tão impressionante, que estava significando esse processo de politização do religioso, que estava promovendo esta líder da congregação Santo Agostinho,
era muito impressionante. Eu me lembro que tinha visto um anúncio lá fora em que se falava de uma conferência, uma fala que ia ser propiciada, dada por um padre, me parece, um seminarista, que queria falar sobre a prática teológica como processo de produção. Maria Althusseriana, que já tínhamos começado a trabalhar no campo da psicanálise, nas lutas, nas resistências que se desenvolveram no nosso campo psicanalítico na Argentina. Enfim, voltamos a conversar disto junto com Dodora semana passada, em um evento importante que se fez, onde veio a falar justamente a Vera Paiva, a filha de Rubens Paiva, que justamente um lutador cujo corpo desapareceu, não foi devolvido pela ditadura. Não? Quando era soube esta lembrança, desta fala, ficou muito impressionado, e disse: vocês têm que reproduzir-la em algum lugar, na parede, e colocá-la para que todo mundo a veja e a leia. Para concluir, o que a psicanálise tem a dizer, aliás, me lembro de uma coisa que falou Antônio Lancetti aqui, no gol de entrada, uns minutos atrás. Teriam que reinventar uma Madre Cristina aqui entre todos, para este momento. Talvez é uma boa proposta que a gente tem que encarar. Para concluir, o que a psicanálise tem que dizer desse livro sobre a ditadura nos serve, não só para compreender o passado, mas também para pensar no presente e no futuro de nossa democracia, fragilizada como ela está por uma falência de legitimidade no campo institucional, uma gestão crescentemente autoritária, repressora e policial dos conflitos políticos, o acirramento da intolerância e do preconceito alimentada desde o poder e desde as mídias, e pela possibilidade consistente de uma perda de direitos sociais, meu inconsciente agradece, de uma perda de direitos sociais arduamente conquistados, quem sabe sexuais também. Bom, no meio deste exercício penoso em que se transformou a leitura do jornal toda manhã, nessa prática de contrapor farsa e verdade da que fala Alberto Diniz, pode acontecer também algo mais liberador, não só um lapso como o que acabo de ter, mas também a alegria que eu senti recentemente quando dias atrás me encontro com a notícia de que na ocupação do Canecón, Chico Buarque decidiu cantar "Apesar de você, amanhã de ser outro dia". Primeiramente a esta casa que nos acolhe hoje, neste dia chuvoso, ao Departamento de Psicanálise, que continua nesta proposição firme de trabalhar o eixo psicanálise e política, e aos bravos organizadores deste livro, Dodora e Flávio. É uma honra estar aqui hoje. Agradeço a você, Mário, pela linda apresentação. Eu vou pegar um outro eixo, um eixo mais, talvez, histórico, mas eu acho que nossa função hoje é recuperar a memória e é, de certa maneira, insistir nisso. A iniciativa da publicação deste livro
tem, por si própria, a marca do solene, do oportuno e do necessário. Este encontro, neste auditório, tem a função simbólica de marcarmos mais um ato. Ato com letra maiúscula, contra a ditadura civil-militar que graçou no território brasileiro. Estende-se aos tempos atuais, quando nos deparamos com frequentes ameaças às conquistas no campo dos direitos humanos e dos progressos na inclusão social obtidos na última década, sinal maior da permanência do autoritarismo nos dias atuais. Eu quero dividir a minha fala hoje em 3 pontos. Primeiro, vou falar brevemente do livro. Serei breve porque vocês terão a oportunidade de fazerem sua própria leitura e chegarem às suas conclusões. O que posso lhes antecipar é que vocês têm diante de si um livro com artigos em que vários autores de diferentes áreas do conhecimento, a grande maioria aqui presente hoje, nos contam fatos, nos dão suas opiniões, fazem suas análises, recordando o período violento e sombrio que vivemos durante 21 anos. São autores que continuam resistindo e que nos reavivam a memória das inevitáveis cicatrizes de uma histórica e interminável prática de descalabros e injustiças. Este livro é um documento. Os mais jovens vivem hoje, com certeza, suas sequelas, ainda que por não terem vivido aqueles anos de chumbo, não relacionem com facilidade fatos concretos do novo período autoritário que agora atravessamos com suas raízes fincadas nos tempos da ditadura. O Mário se referiu à militarização da polícia, que eu acho que é um claro exemplo, que se tornou natural, essa polícia que está aí nos cuidando da suposta segurança, é como se sempre tivesse sido assim. Sem dúvida nenhuma, o Estado brasileiro, encarnado pelas instituições militares e pelo grande empresariado que apoiou o golpe e a ditadura de 1964 até 1985, praticou o mais excruciante, sórdido, brutal e covarde atentado à nossa sociedade. E o que é pior, disfarçado e camuflado de agentes da proteção e do bom destino do seu povo. Verdadeiros arautos da virtude, envoltos em panos verde-amarelos. Repetem hoje, espargindo ódio em nome de um cinismo, um moralismo hipócrita. No entanto, os desaparecidos e as centenas de mortos continuam anônimos nas profundezas das águas e da terra, insepultos. Como dizia Luiz Roberto Salinas, a dor continua doendo, ferida aberta, latejando na memória.
O livro, lançado hoje, ficará também em aberto. Inconcluso, há muito ainda a se dizer. Dito isto, eu passo para o meu segundo ponto. Quero abordar com vocês a complexidade das relações entre o movimento psicanalítico e a ditadura. Também, Mário, eu vou começar por lembrar de Célia Sodré Doria, a Madre Cristina. Naqueles tempos, muitos de nós recebemos em nossos consultórios, no final dos anos 70 e ao longo dos 80, pessoas que nos procuravam constrangidas, ameaçadas, fragilizadas, amedrontadas, usurpadas em seu direito de livre circulação e expressão, com a seguinte senha: fui indicada ou indicado pela Madre Cristina. No decorrer dos primeiros encontros, aos poucos, ficávamos sabendo que eram perseguidos políticos, militantes de esquerda, que participavam de organizações clandestinas como o MR8, VAR Palmares, Colina, VPR, ALN, AP, POLOP, dentre outras. Queriam um espaço confiável para a entrega de sua extenuação, de seu sofrimento, de seus medos, de sua fragmentação psíquica. Desta forma, vários psicanalistas, tanto do Rio quanto de São Paulo, tiveram a possibilidade de atender, sem alarde, estes pacientes, durante muitos anos, com coragem e destemor. Madre Cristina possuía, sem sabermos qual foi seu critério de escolha, uma lista com nomes de analistas que ela indicava, sem nenhum acordo prévio nem explícito. Haviam momentos nos quais, ao adentrar a portaria dos SEDES, pela famosa janela da secretaria, ela, de sua poltrona, dava um sorriso e um aceno de mão. Com isto, expressava, na troca de olhares, seu contentamento pelo atendimento de alguém por ela encaminhado, selando o pacto tácito de nossa clínica clandestina. Costumo dizer que hoje a clínica do testemunho, que marca a presença importantíssima também aqui nesta casa, teve suas raízes fincadas ali naqueles tempos. Faço questão de rememorar esta época para marcar contrastes. Do ponto de vista político-ideológico, as atitudes, principalmente dos dirigentes e muitos membros das sociedades psicanalíticas ligadas à IPA, que naquela ocasião congregava um número bem expressivo de membros, foram de ausência e ambiguidade, disfarçando tácito apoio ao regime militar e ao autoritarismo na época. Eu vou recordar um pouco a história, porque sempre dentro dessa sustentação, né, de que a história nos sustenta para enfrentar os momentos difíceis. Por exemplo, a Sociedade de Psicanálise de São Paulo manteve sempre uma posição dita de neutralidade e silêncio. O caso mais notório ocorreu em 1972,
no governo Médici, quando da campanha pela libertação da prisão do psicanalista uruguaio Marcelo Vinhar. A COPAL, que é o Conselho Coordenador das Organizações Psicanalíticas da América Latina, enviou um telegrama solicitando a solidariedade dos psicanalistas brasileiros, especificamente os de São Paulo, a esta luta. O então presidente da Sociedade de São Paulo, de Psicanálise de São Paulo, Laertes Moura Ferrão, respondeu com uma pérola. Alegou que os estatutos da instituição proibiam pronunciamentos sobre assuntos políticos, desejando, ao mesmo tempo, que Vinhar, que se encontrava preso e sob tortura, estivesse gozando de saúde, esperando que seu caso se resolvesse satisfatoriamente. Não irei me alongar no outro exemplo famoso, o de Amilcar Lobo, conhecido de todos. Quero apenas recordar-lhes que seu analista, Leon Cabernitti, dos primeiros quadros da Sociedade de Psicanálise do Rio de Janeiro, fez sua análise didática com ninguém menos que Werner Walter Kemper, o psicanalista alemão enviado por Ernest Jones ao Brasil em 1948 para viabilizar o desenvolvimento da instituição psicanalítica. Foi Kemper que, durante o regime do Terceiro Reich, em 1933, quando a prática da psicanálise foi proibida a analistas judeus, tornou-se professor do Instituto Alemão de Pesquisa Psicológica e Psicoterapia, fundado por Matthias Göring, primo do Marechal Hermann Göring, poderoso ministro da Aeronáutica de Hitler. Kemper, que continuou clinicando durante todo o transcurso da guerra, convenceu John Rickman, enviado de Jones, de sua inocência, camuflando-se como neutro, sendo declarado pela IPA o único analista de data na Alemanha. Recordo estes fatos para salientar que o autoritarismo disfarçado da vida institucional da Sociedade de Psicanálise do Rio de Janeiro, durante todos estes anos, ressurgiu neste escândalo sem precedentes de 1973, na esteira do legado do Kemper. Portanto, psicanálise e ditadura se entrelaçaram de forma muito complexa. Para não negar a tradição freudiana, ele mesmo um perseguido e fugitivo do nazismo. O terceiro e último ponto que quero tratar é pensarmos o momento atual e nossa função enquanto psicanalistas. Em diversos lugares do mundo contemporâneo, sofremos com a ruptura da frágil coesão que garante a integração na malha social. Há um ódio consentido, explicitamente fomentado, uma paixão brutal pela destruição do outro. No Brasil, vivemos no atual momento também uma grave crise em nossa recente democracia. Democracia oriunda da luta política empreendida durante todos os 21 anos da ditadura civil-militar. Surpreendentemente, caminhamos na direção contrária de nossas conquistas e esperanças. Um grupo de usurpadores, apoiado por vários segmentos da sociedade civil,
vale-se de pretenso e perverso fundamento jurídico para legitimar a violência contra nossas instituições, levando ao retrocesso democrático. Diante de nossos olhos, a apropriação do auriverde encobre novamente o conservadorismo e sua incapacidade histórica de assumir a alteridade, a diversidade e a inclusão. Os novéis autodeclarados patriotas desagam seu ódio, cativando, fascinando, seduzindo e submetendo parte da sociedade a este discurso retrógrado. Estamos vivendo um período de muita insensatez, com poucas perspectivas a curto prazo. Este processo, que está apenas começando, será longo, demorado, sem qualquer prenúncio de saídas simbólicas criativas. Já vimos esse filme antes. É a banalização da nossa história recente de lutas, é um brincar com nossa indignação. Durante a ditadura civil-militar, as Forças Armadas assumiram explicitamente o papel repressor e o exercício da mordaça. Hoje, este papel está diluído e não é explicitamente assumido. Aqui e ali, novos atores se outorgam o direito de proibir a palavra de qualquer um, ungindo-se de falsa superioridade e arrogantemente exercendo violência e disseminando ameaças de toda ordem, exigindo-nos submissão. A decepção, a apatia, a tristeza da derrota, o descrédito no embate, na vivência das contradições, as dúvidas e constrangimentos sofridos estão retomando o caminho dos consultórios, agora com outras senhas. Busca-se guarida e acolhimento para situações fragmentadas, indiscriminadas, na esperança de resgate do direito de livre expressão. Mesmo sabendo que há intensidades no traumático impossíveis de serem elaboradas, cabe a nós, psicanalistas, em nossas conversas clínicas ao pé do ouvido, reunirmos as condições de colaborar a partir de nossa experiência e da especificidade de nosso questionamento para a introdução do intolerável em nossa clínica. Muito obrigada. Obrigada, Maria Lúcia, obrigada, Mário, pelas falas tão tocantes e potentes. Realmente foi muito impressionante. Queria convidar vocês todos para o coquetel de lançamento. Oi, você? É? Tudo jóia?
negociando a nossa liberdade social e sexual. Esse está querendo. Vocês são humildes.